Quero agradecer a vocês por esse momento aí, agradecer a Carivaldina, que nos permitiu conversar um pouco, falar um pouco aí das nossas vidas, dos nossos planos, dos nossos desejos. E é isso aí, gente. Ajudemos-nos sempre que for preciso. Cari, estamos aqui, meu amor, tá? Se não fosse hoje, estaríamos ainda mais cheirosos, mais lindos. Mas hoje está um pouquinho quente, né? De qualquer forma, a gente está aqui para te acolher do jeito que você merece. Você é uma pessoa muito especial na vida de cada um de nós, tá? Só por isso vai ganhar um monte de coraçãozinho agora. A aula nem terminou e você já vai ganhar um monte de coração. Ó, eu vou printar esses corações aqui, eles são seus. Eu vou printar. Espera aí um pouquinho, ó. Olha isso, hein? Você faz favor de colocar o seu aí também, Cari, por favor. Ó. Pronto. Então, a gente agora vai começar a aula. Eu tenho alguns pontos para conversar com vocês. Ficou um texto sobre o ábaco para leitura na semana retrasada, e eu realmente acredito que alguns, ou maioria, realizou a leitura do texto. Cheguei a diminuir o tom de voz agora. Então, e aí a gente, se eu não estou enganada, na última aula, eu estava mostrando para vocês nos slides alguns exercícios a partir do alguns exercícios desenvolvidos com o ábaco, né? E acho que faltaram 2 slides. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai discutir um pouquinho o texto, né? Eu quero ouvir vocês um pouco. Hoje, como está muito quente, eu daria até outra sugestão. Mas eu vou deixar por conta de vocês, tá? Se vocês acharem viável, a gente vai direto e para antes. Mas se vocês quiserem parar para ficar, entendeu? Porque eu acho que vai ser uma experiência melhor. E aí é só vocês me lembrarem, a Rafa, o Renato, entendeu? Quando for umas 9h35, no máximo 9h40, dispenso para a gente ter qualidade, né, também, né, gente? Porque senão às vezes a gente insiste e não rende. Mas se você... Professora, Oi, meu amor. é só para informar que eu não tô com a internet muito boa e talvez eu saia antes, porque eu tô passando um momento meio difícil. Eu até te mandei mensagem no WhatsApp, aí talvez eu saia um pouquinho antes, tá? Se eu não me sentir bem. Tá, eu respondi você? Não, mas tudo bem. Tá. Não, tudo bem nada. Depois eu vou te responder. Pode deixar, tá? Mas eu agora tá, é porque eu estava tirando dúvida dos alunos que eu oriento e não deu tempo de abrir todas as mensagens que estavam acima. Desejo que você resolva tudo, tá, Vitória? Todo o meu coração. Tá bom, professora. E se precisar da gente, aqui estamos também. Obrigada. Meus amores, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Adoro esses... Você planeja uma coisa, deixa as imagens todas abertas, deixa o arquivo aqui pronto. E na hora que você vai compartilhar, o arquivo como um pássaro some. Não entendo isso. Então, na última aula, eu conversei com vocês sobre o ábaco. Se eu não estou enganada, depois a gente vai falar sobre a P1 também, tá? No final a gente vai falar sobre a P1. Quero conversar com vocês um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Mas a P1 começa dia 21, tô certa? Beleza, então semana que vem já tem P1. Muito chique vocês. Esse artigo, né, ele é intitulado Usando algoritmos e ábaco no estudo do sistema de numeração decimal em um curso de pedagogia, né? Então, só para reforçar um pouquinho, eu vou ler aqui o resumo, só para a gente dar uma ambientalizada, né?
Estudos em educação matemática têm descrito dificuldades de professores na utilização de algoritmos no ensino da aritmética nas séries iniciais. Dificuldades que provocam questionamentos quanto à qualidade da formação teórico-prática oferecida para a docência nessa área. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar a formação de conceitos e a construção do conhecimento matemático de estudantes de pedagogia em relação ao ensino da aritmética, das operações fundamentais com a utilização de ábaco e algoritmos, bem como o sistema de numeração decimal. No referencial teórico adotado, os autores refletem sobre a formação inicial de professores para a docência da matemática nas séries iniciais, sobre a necessidade da formação alicerçada em saberes para o processo de ensinar e aprender, e sobre a importância da formação do professor, tanto em termos de conteúdos metodológicos quanto dos específicos. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa e quantitativa. O levantamento dos dados ocorreu com a utilização de questionários semi-estruturados, relatório de procedimentos nas atividades, observação direta e videogravação. Os resultados mostraram que os estudos com as duas abordagens metodológicas, ábaco e algoritmos, puderam contribuir para a formação, ressignificação de conceitos e construção do conhecimento matemático, como puderam fornecer subsídios para uma melhor formação pedagógica e específica. Palavras-chave do texto: formação inicial, educação matemática, conhecimento científico e processo de ensino-aprendizagem. Está aí. A escrita desse texto, né, a escrita científica desses autores me agrada muito. Eles têm uma escrita adequada, não ficam repetindo muitas palavras, usam termos assim que são termos relevantes para pesquisa. Quando eles falam, eles dizem que ela está alicerçada, e tem algumas denominações que são importantes para quem está começando a escrever monografia, enfim. Bom, antes de vocês trazerem algumas evidências aí, nós temos dois autores, né? A Elis Regina Viegas e o Uraldo Serra. Eles são da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Bom, ela é mestranda em educação, né? E ele é professor da Faculdade de Educação. Obviamente que professor orientador e orientando, vamos escrever o artigo, vamos submeter o artigo do meu mestrado. E aí fizeram um recorte e aqui trouxeram. Eu sempre vou falando alguns detalhes, gente, quando eu leio um artigo com vocês, porque daqui uns 2 períodos vocês vão começar a pesquisar para escrever artigo, monografia. Então, assim, é importante, né? A gente estar por dentro, é importante a gente acompanhar. Pode ser que daqui alguém queira escrever sobre matemática ou não, mas é importante a gente perceber detalhes de uma boa escrita. Por isso eu sempre vou chamando a atenção de vocês. Interessante que esse artigo, ele tem o DOI, né? É sempre importante ter esse SSN, no mínimo, que é o número da revista, e o endereço eletrônico. Esse endereço eletrônico, que é o DOI, ele leva o leitor direto para o artigo, quando a gente lança lá na barra de rolagem de pesquisa do Google, sabe? Ou da busca, né? Campo de busca. E é isso. E apresenta um resumo em inglês também, né? E agora, eu quero ouvir vocês um pouquinho. Vou até interromper aqui um pouquinho, assim. Podem falar por grupos ou individualmente, como vocês desejarem. Qual ponto do artigo chamou a atenção? E se chamou, chamou por quê? Quem gostaria de começar? Eu, professora. Vamos lá, Renato. Assim, acho que a primeira coisa que já me chamou a atenção no texto, logo assim no início, é quando ele já aborda assim que eles percebem, né, que tem uma dificuldade do ensino da matemática na educação primária, né?
Então, assim, na verdade, eles já começam com uma constatação, né? Porque ele já começa dizendo que há essa dificuldade, né? E está no uso das ferramentas para que se melhore o ensino da matemática, né? Que nem assim, às vezes a gente tem alguns recursos que a gente não sabe utilizar, né? Como a gente teve agora aqui na nossa matéria, nossa disciplina, né? O Tangram, que assim, por mais que a pessoa conhecesse o objeto e tal, mas não sabia a sua função e as várias formas que se poderia utilizar aquilo ali até para o ensino da matemática, né? Sim. Então, assim, é a mesma coisa com outras ferramentas, né? O ábaco, nesse caso mais específico que está sendo dito. Então, acho que foi um ponto que me chamou a atenção, porque, assim, não é um artigo muito antigo, né? Não é, assim, ele é até, assim, vamos dizer, é recente, para mim é recente esse artigo, e você vê que, assim, como a gente ainda tem que pensar no básico, né? Como a gente ainda tem que pensar na questão ainda de aprimorar os conhecimentos. Será que o conhecimento na formação dos professores está sendo suficiente nesse aspecto, né? Será que o professor está indo preparado para a sala de aula para utilizar os recursos? Né? Ou será que teria que ter uma complementação aí né, na questão de buscar mesmo, né? Porque, assim, eu não vejo também muito, né, no aspecto, assim, só da busca do professor, no sentido de que, assim, o professor não sabe, ele tem que só buscar saber e pronto. Às vezes também tem que ter também um incentivo no sentido de levar esses aperfeiçoamentos, né, para a escola, para a sala de aula, e não só para o professor, às vezes para um mediador, às vezes para as pessoas que fazem parte ali do corpo educacional, né, que muitas das vezes não conhecem essas ferramentas. E você falou aí, né, sobre a formação, Renato, e até conversei isso com outra turma também. Tem muitas discussões, né, sobre isso. No curso normal, por exemplo, tem alguns alunos que fizeram curso normal que tiveram experiências mínimas, porque no curso normal também tem a metodologia do ensino da matemática, né? Não vou dizer que tem assim, com tantos detalhes, já que, né, você está no segundo grau e pode ser que, mas alguma noção precisa ser apresentada, né? Uma ideia ali, pelo menos. Eu nem vou adiante, porque assim, a graduação em matemática não são todos os cursos que possibilitam aos alunos desenvolver e aprender essas metodologias diversas, para que o futuro professor de matemática também trabalhe com as turmas de 6º ao 9º, sabe? Porque por mais que a gente tenha foco no primeiro segmento, de alguma maneira também a gente traz aqui a realidade do Fundamental 2, que o aluno está no 6º ano e ele sai do 5º, né? E aí a gente sabe muito bem, quem está na direção de escola, quem já é professor há muito tempo sabe disso, há aí uma ruptura, né? E aí há uma discussão também, esse professor que está do 6º ao 9º. Então, assim, normalmente, vou falar o que eu escuto muito, e eu não estou falando isso porque sou eu, não, mas vocês já vão ouvir isso de outros colegas. Por exemplo, eu ouço às vezes assim, a Adriana às vezes tem uma prática diferenciada com Fundamental 2 e médio, porque ela também é professora, pelo menos teve muitos anos de experiência como professora de 1º ao 5º. Realmente, quando o professor, ele é professor do Fundi 2 e médio, né, Gérica? Tá batendo a cabecinha. E ele já foi professor de 1º ao 5º, é diferente. Então, eu hoje me pergunto, né, e paro para refletir também sobre essas formações dos professores, né, da graduação em matemática e também a pedagogia, principalmente, porque assim, no curso de pedagogia, você forma um pedagogo, ok. Você forma um professor de anos iniciais. Por isso vocês têm as metodologias. Porque o que é a metodologia? Esse dia uma colega estava perguntando, meu Deus, mas você trabalha tanta metodologia, ela dá aula em outra universidade, né? Eu falei, porque assim, é o como, né? É você pensar no como. Claro
Quem dera se toda aula fosse só prática, 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 mas a gente também precisa discutir. Então, esse como precisa ser motivo de reflexão, sim, né? E vai de encontro à fala do Renato, né? Porque, assim, que profissionais estão sendo formados? Você pode ser um pedagogo, você pode ser um professor, entendeu? Agora, eu até ouvi de 2 alunas que têm, assim, colegas em outras universidades que estão estudando pedagogia também, em outra universidade que não seja a Universidade de Vassouras, e que fizeram a metodologia de matemática 1, por exemplo, e tudo na teoria, né? Então, assim, eu fiquei quieta por uma questão ética, né? Mas eu penso muito nisso, né? Que formação é essa que está sendo ofertada? Por quê? Ah, professora, a gente não vai sair daqui formado em matemática, mas, poxa, gente, você pega um coordenador pedagógico, tem uma noção mínima de algumas metodologias? Quantas coisas nós já trabalhamos, sabe? Quantas discussões proveitosas a gente já teve, tanto na outra disciplina. Então, assim, você sai daqui, uma noção do que é um ábaco, o mínimo de noção, já está valendo. O mínimo de noção do tangram, que você pode fazer uma dobradura. E tem muita... Olha, para ser sincera, a vontade que dá é pegar um conteúdo desse e ficar o semestre inteiro, porque o que eu tenho para ensinar, você não tem noção. Mas não dá. Eu tenho que seguir ali, né? Eu tenho que apresentar para vocês diversos instrumentos, diversos recursos. Então, tem que caminhar. Até porque na metodologia de matemática 2, vai ser bom porque alguns objetos já vão estar prontos, vocês já terão. Então, quando chegar na disciplina 2, nem tudo vai precisar construir mais, né? Então, assim, eu fico pensando nisso, sabe, Renato? O porquê e esse como, que graças a Deus aqui vocês, a gente tem essa oportunidade de discussão, mas e quando não se tem? Você vai chega numa escola com 10 turmas de primeiro ao quinto. Você é um coordenador pedagógico. Você vai analisar um planejamento de um professor. Vai olhar por olhar para dizer que olhou? Gente, professor sabe quando você pega, dá aquela olhadinha, diz para ele que olhou e não olhou nada, gente. Francamente, esses dias eu falei para uma conhecida, por uma questão ética, eu não vou citar o nome, que vocês conhecem. Eu falei para ela, ela disse assim, eu trabalho na escola tal, e eu tinha muito plano para olhar, muita... não. Aí ela, eu passei o olho. Eu falei, olha, eu não sei quem finge que acredita em quê. Porque a verdade é que o professor sabe. Quando você faz uma leitura mais aprofundada do que ele está apresentando como proposta, quando você dá uma sugestão para ele, quando você dá aí para ele um feedback, o professor sabe. É igual quando você pega um caderno de planejamento. Poxa, peguei um caderno de planejamento. Trata-se de uma turma com muita dificuldade de aprendizagem em matemática, né? Tem alguma coisa errada. O que será? Gente, só um minutinho só. Pronto. Vou comentar, vamos seguir aqui. Se ouvirem algum barulho, vocês vão entender. Mas então assim, a verdade é que o professor, ele percebe, ele sabe quando a sua equipe está ali para desenvolver um trabalho comprometido, ou quando você, desculpa a expressão, nós sabemos que isso existe, quando você vai empurrando, né? Então, eu acho que a formação é importantíssima. Eu entendo que essas noções que vocês têm aqui, não só na disciplina de metodologia do ensino da matemática, como em outras, elas, português e outras que virão, elas são indispensáveis para dar propriedade de fala para vocês no contexto escolar. Rafa vai falar primeiro, aí eu sigo com a Aninha. Não, eu sigo com a Aninha, acho que é essa a ordem. Oi, Rafa. Oi, professora. Então, dentro desse texto, o que me chamou a atenção, né, eu li
Desculpa, professora, só vim aqui na cozinha apagar o negócio. Então, eu gostei muito, né, de todo o texto. Confesso que eu não sabia, não sei, né? Não sabia, não sei, assim, utilizar o ábaco, mas o texto me deu uma certa compreensão de como utilizá-los. Eu vou falar por quê. Quando os professores eles começam a trabalhar unidade, dezena e centena, eu como né, explicadora, eu acho que eles deveriam frisar mais cada casinha dessas unidades. Por quê? Porque, geralmente, eles dão 3 números, vamos dizer, 135. Aí eles chegam para a criança e falam assim, ó, o 5 vai ser unidade, o 3 vai ser dezena e 1 vai ser centena. Mas eu acho que aquela explicação a fundo de por que o 5 é unidade, quando que ele vira dezena, isso não é passado com tanta profundidade. Não é passado, professor. Eu acho que deveria ficar mais nisso. Olha, uma argolinha, entendeu? Dar essa sustância para que a criança ela possa perceber quando vai pular de casinha, quando vai pular da unidade para a dezena. Eu acho que isso não é passado. Eu acho que não é passado porque eu sei que quando as crianças vêm com dever, para mim, é uma dificuldade tremenda. Embora eu prefira trabalhar com algoritmos, por não saber trabalhar com o ábaco, eu fiquei tremendamente curiosa de ter um ábaco e trabalhar com ele. E gostei do texto. Fala. Você trabalhará, fique tranquila. E gostei do texto, e gostei lá no finalzinho do texto, quando fala isso aqui, ó, quer ver? Vou até reler. Que nessa perspectiva, assim que ocorre... Não é isso não, peraí. Ai, meu Deus, eu tinha separado aqui. Fica tranquila, Rafa. Não tem no finalzinho, então, no finalzinho do texto, há uma consideração de que o ábaco, ele ajuda nessa percepção, não é? Não é mais ou menos isso lá no finalzinho Sim. que fala? Então eu achei assim, que é de extrema importância que a gente possa, no caso, como a senhora falou que vai trabalhar muito isso, que a gente possa aprender. Inclusive, eu já estou na fila para estar aprendendo isso, para estar passando para os meus alunos, que eu acho que quando a gente traz algo diferente, traz na criança aquilo ali, aquela vontade de querer aprender, e assim a criança vai passar a gostar muito mais de matemática, né? Tem muitas crianças que não gostam de matemática e falam, tia, matemática não é para mim. É verdade. Deixa eu te falar. Porque no final da aula eu ia falar sobre isso, né? Mas a gente, claro, meu desejo seria trabalhar várias etapas do ábaco com vocês. Mas a gente parte do princípio de que aqui alguns conhecem o ábaco por estarem em experiências escolares há algum tempo. Outros foram apresentados ao ábaco agora. Outros já tinham visto o ábaco, mas não sabiam nem que era um recurso da matemática. Achavam só que era um joguinho de brincadeira, de ficar para lá e para cá com aquelas argolinhas, né? E há ali, sim, uma funcionalidade, né, quando utilizado o recurso. Então, tem uma proposta aí para uma aula depois da P1, né? Ou até no segundo dia de P1, depois, conforme for, né, o tempo, para a gente iniciar. Vou falar com vocês depois sobre prova. Tem vários detalhes para falar com vocês. A gente vai reorganizar algumas coisas. E aí, Rafa, a gente vai ter sim, como a gente fez no Tangram, a gente vai ter uma experiência com ábaco. Não todas, né, Rafa? Mas algumas. E eu digo, depois das primeiras, vocês mesmos, gente, terão proatividade suficiente para pesquisarem. Gente, eu falo uma coisa para vocês. Tem uma disciplina que eu trabalho com, acho que é o 6º período, que é pesquisa e prática. E a gente tem discutido muito sobre isso. Meu Deus. E Paulo Freire fala muito nisso também, né? Dessa pesquisa que caminha junto com a prática, a teoria e prática caminhando juntas. E o que a gente vê muito na educação é muita discussão, são discursos maravilhosos. A gente vai para as formações, a gente senta, tem gente que já diz assim, vai começar. Poxa, que chato pensar assim. Mas às vezes é mais forte do que nós mesmos, né? O que a gente luta na educação há muito tempo, e eu vejo que a gente ainda tem muito para lutar, é pela aproximação dessa teoria com a prática.
entendeu? É claro, gente, existem outras variáveis envolvidas. Óbvio, quando eu falo uma aproximação de teoria e prática, eu penso assim, vamos lá, vou dar um exemplo. Gérica tem uma escola na qual ela é gestora, um exemplo. Ela recebe a verba, ela faz o que ela pode, ela investe ali na escola, tem os recursos ali para, né? A secretaria tá... Vamos pensar numa escola, não sei, não visitei a escola, estou dando um exemplo. Numa escola estruturada a ponto do professor chegar e dizer: se eu quiser desenvolver uma aula prática, eu tenho material para utilizar. Pronto. Então, não há nada que vai impossibilitar o trabalho desse professor. Eu estou falando de uma realidade na qual os recursos são oferecidos a esse profissional. Aí, cabe a ele colocar em prática. Você está entendendo? Porque, às vezes, o mesmo profissional que está nas capacitações dizendo: ah, na minha escola não tem. Ah, isso aqui. Ah, é o mesmo que está na escola e não move uma palha. Vocês vão falar para mim assim: professora Adriana, já falei isso para vocês. Toda aula é prática? Toda aula tem concreto? Tem lúdico? Claro que não. Desculpa aí o pessoal, que eu sempre falo assim, né? Eu peço até assim, às vezes eu lembro que tem outras pessoas que assistem a aula. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente trabalha com uma realidade, né? E aí, o ideal, o sonho, quem dera se toda aula fosse lúdica, mas não é. Porque existem outros fatores na escola. Existem os alunos, existe um movimento que está acontecendo, um projeto desenvolvido, dependendo da escola, se for numa comunidade, tem violência, sabe? Tem fatores de risco naquela região. Então, assim, nem sempre. Agora, quando é possível, por que não? Eu conheço profissionais que eles não têm uma prática a partir do lúdico, né, em toda a aula, mas eles têm um combinado, é muito legal. Eles combinam com os alunos mais ou menos assim: olha, toda quinta-feira, a tal aula de matemática vai ter uma novidade. Aí ele leva um recurso, ele ensina diferente. Sabe, eu acho assim, gente, eu acho não, não é achismo, né? É um entendimento concreto, assim. Eu entendo que se a gente quer e tem recurso, a gente pode, entendeu? Agora, se você não quer e diz que quer, aí é uma problemática que nós temos. E aí eu até paro para refletir. Então, por isso eu digo, não é toda aula, tem planejamento que muitas vezes na minha vida, nesses 20 anos de educação básica, eu fazia maravilhoso, aí eu chegava numa turma para lecionar, eu via que não era daquela forma, por isso a didática ensina que todo planejamento é flexível. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se organizar para oferecer o que é mais qualitativo para os nossos alunos, principalmente se nos é ofertado recursos. Né, Gérica? O que você acha? É exatamente isso que eu sempre falo, e eu sempre, Eliane está lá na escola, ela sempre me ouve falar, eu sempre desabafo muito com ela também, ela sabe, e a minha escola eu fiz uma sala, uma biblioteca, que é uma brinquedoteca, e é uma sala, um canto é leitura, o outro canto é só jogos, e a gente tem o Tangram, até ela viu, né, isso aqui que é o ábaco, não sei o quê, Eliane está aí que não me deixa mentir. E eu fico né? Eu fico assim, porque a professora trouxe uma aluna para mim de 4º ano para fazer uma atividade que é diagnóstica, né? Então, ela não sabia dividir 12 por 3. Aí eu falei, e essa criança, né, há quanto tempo está fora da escola, né? Praticamente saiu da escola no 2º ano. Então, aí eu estava mostrando para essa professora que assim, não adianta você querer que ela grave que 3 vezes 4 são 12 para ela poder dividir. E por quê? Porque não adianta que ela não vai abstrair, não tem que trabalhar o abstrato, tem que trabalhar o concreto. E aí eu peguei essa menina, levei para minha sala, não sei se mostrei para a Eliane, até o rascunho que eu fiz lá, e eu peguei e mostrei para essa criança, falei assim, ó, tá vendo aqui tem 12 bolinhas, aqui tem 12, tem 3 caixas, mostrei, Eliane? E eu botei assim, aqui são 12 bolinhas, você tem 3 caixas, divide para mim essas 12 bolinhas dentro dessas caixas. E a criança foi ali
entendeu? E colocou. E aí eu mostrei, eu falei assim, como é que você não sabe dividir? Tá vendo que você sabe dividir? Quer dizer assim, a autoestima da criança já está lá embaixo, né? Porque as primeiras coisas que eles dizem, eu não sei. Ah, não sei não. E aí eu começo a mostrar, a escola tem vários materiais, tem material dourado, tem o Tangram, tem o Cursai, tem muitos jogos, né, Eliane? Que até não sei o nome. Então, tem vários jogos, tem sequência, sabe? Sequência lógica. Poxa, que Então, legal. tem muito material. Tem Agora, muita coisa. você pergunta para mim quais dos 6 professores que eu tenho lá, qual deles já foram lá pegar um material desse para usar? Eu até Entendeu? comentei E vive reclamando que as crianças estão defasadas. Claro que Ô, estão. Érica, Entendeu? é Eu vi porque- aqui, ó, num texto que fala, é importante que o professor utilize metodologias que partam do concreto para o abstrato. Eu falei, as crianças não estão na fase abstrata, gente. As crianças estão na fase concreta. Exatamente. Né? Não adianta você querer explicar para ela que 3 vezes 4 são 12, você não sabe por que 3 vezes 4, né? Por quê? Né? Porque 4 mais 4. Entendeu? Não adianta. Então, mostra que tem material na escola. Eu fico mais estressada ainda. Que eu falei, tem material na escola, gente. Ah, não tem tampinha, tem tudo. Tem tudo que você possa imaginar para trabalhar com as crianças. Você tem orientador pedagógico? Tenho. Ela tem momentos Tem de planejamento. Tem planejamento, tem coisa. Aí já falei, esse mês eu estou de férias, já fui lá hoje, já botei algumas coisas lá em ordem lá, conversei com os professores. Mas é uma coisa assim que tem que pegar. Eu falei para ela, agora a gente tem que fazer o seguinte: vamos pegar todo o material que está lá e vamos jogar. E vamos dizer, vem cá, professor, cada um vai dar uma atividade agora. Eu vou fazer isso agora. Ó, Olha tem só. tudo lá na biblioteca. Vocês agora, no próximo planejamento, fulano vai dar uma atividade com aquele material que está lá, igual você fez com a gente. Sabe o que você pode fazer? Olha, eu Que me olha, gente. é muito difícil. Sabe o que você pode fazer? Teria mesa na brinquedoteca para todos os professores? Ou a mesa pequena? É pequena, é mesa pequena. Mas na sala dos funcionários tem a mesa redonda, que todo mundo posso levar para lá. Se não, para eles não se sentirem assim. Porque aí vem nem vou usar essa palavra. Aí vem uma certa estratégia pedagógica. Bons entendedores entenderão. Você fala o seguinte: você pega alguns recursos desse, um ábaco, um material dourado, aí coloca lá na sala dos professores, no dia da reunião de planejamento, coloca lá. Enfeita a sala, faz um coffee break, faz alguma coisa para eles lá. E aí, pede para a coordenadora pedagógica tirar assim, uns minutinhos, né? Para falar com eles sobre as dificuldades, sobre as limitações. Aí, no final, claro, tem que ter toda uma discussão, né? Pede para ela lançar uma proposta para eles. Olha, gente, aqui nós temos alguns objetos e a gente entende que tudo que a gente compartilha no contexto escolar, né, tudo que vocês trazem de experiência, é importante também para o desenvolvimento do trabalho do colega. Então, eu queria lançar um desafio, não é obrigatório. Meu desafio é que cada professor aqui escolha um desses recursos e mostre para a gente como é que é possível utilizá-lo na sala de aula e, se já utilizou, como que fez. Minha filha, isso vai deixar o povo, ó... Porque aí pede para dar um tempo, dar uma semana ou 2. Claro, Fala para ela dizer que é um momento para descontrair, porque a gente está cansado. Você está entendendo? Entendi. Estou entendendo. Sempre vai ter aquele que vai mostrar de fato, mesmo que ele não utilize em sala. Alguém que vai dar o pontapé inicial. Aí você fala, poxa, nessa semana, a Joaninha compartilhou com a gente como que ela utiliza com os alunos dela. Quem poderia escolher outro material? Aí você vai ouvir. Eu não sei usar aquele. Aí começa, a partir daí, sua pedagoga, ela vai direcionando, porque às vezes, meu amor, a gente passa realmente, sabe, uma flanelinha com olhinho de peroba. Na frente, não tem jeito. Não gosto dessa expressão, mas de alguma forma a gente finge que acredita. Nós somos professores também. Mas são todas pedagogas ali, todas, e sabem tudo. E aquela que tem aquele discurso que sabe tudo? Meu Deus, tem todo o material dentro do armário, mas muita coisa. Só dá exemplo os outros. Aí ela mesma usa dentro de sala. Né, Eliane? Oi, Verdade, Aninha. só fala. Oi, Eliane está falando.
Olha, você está jantando, né? Eu estou te perguntando se está jantando. Minha hora. Mas é bom também, Angélica, você trazer essa sua realidade, porque você Porque tá eu num adoro, eu papo. sou fissurada, assim, eu gosto muito da alfabetização. E eu gosto, e eu amo a matemática. Entendeu? Assim, as duas coisas, para mim, sabe, é fundamental. Eu não fiz matemática por insegurança mesmo. Minha vontade não era nem ter feito a pedagogia agora, mas aí eu falei assim, não, vou fazer pedagogia, preciso, mas eu ia fazer matemática, mas eu não fiz por insegurança mesmo. Fiquei com medo. Angélica, sabe aonde tem um Mas, curso de matemática maravilhoso? É, na FFP de São Gonçalo, na UERJ. Se você mais para frente tiver o interesse de fazer uma segunda graduação, vale a pena. eu gosto, eu amo muito. Porque lá é um dos poucos que eu conheço de graduação que tem uma proposta também, assim, que tem umas disciplinas voltadas para o lúdico, entendeu? Porque a matemática não tem como você ficar no abstrato, não adianta. Se você não mostrar o concreto para eles, não adianta, nunca vão abstrair. Sim, com certeza. Aí chega aquela criança lá no 6º ano, com um professor que nem chegou para mim há muitos anos atrás, lá na escola que Carivaldina era adjunta comigo, lá no Marquês, e disse para mim assim, aí a criança não sabia multiplicar, eu falei assim, não, você volta um pouquinho lá, ensina. Eu não sou professor de 1ª a 4ª, ele tem obrigação de saber, assim mesmo para mim. Eu não vou ensinar. Ele, na verdade, ele era professor que fez uma faculdade de administração e fez uma especialização em matemática. Tem entendeu? vários. Mas, assim, didática nenhuma ele tinha, metodologia nenhuma ele tinha, era muito técnico. Eu falei assim, você está na turma errada. Você está na turma errada, você devia estar no curso técnico, porque do jeito que você é técnico, você não é nem metade. Sim, e tem os engenheiros. Que eu Não estou assim. É muito, gente. Juízo de valor. Mas eu estou trabalhando com dados reais. Eu fiz o meu projeto de mestrado na época, que agora eu vou continuar, né? Vou começar a avaliação de necessidade. Sua escola é onde, Angélica? Ali em São José, no estado da Cachoeira. Vai até que ano? Vai até o 5º ano. Do pré até o 5º ano. É porque meu foco... Se quiserem cobaia, podem ir na minha escola fazer atividade. Coisa linda. Não. Renato, a Rafael, que gosta, sabe? Quiser, pode ir lá, fica à vontade. Pode usar minhas crianças. Pode usar minhas crianças para cobaia aqui, eu vou adorar. O que eu estou falando é que quando eu fiz o levantamento da formação dos professores do 6º ao 9º na minha pesquisa de mestrado, que eu busco identificar o porquê de tantas reprovações do 6º ao 9º. Isso aí. O que as coisas acontecem? Então, eu invisto nos professores no campo da comportamental, né? Porque, assim, existe as dificuldades de aprendizagem, fato. Existe um professor que tem dificuldade, tem limitações, verdade. Mas existe também um professor que não tem paciência, como esse daí. E aí eu vou investindo nesse repertório de habilidades dele para que ele desenvolva aí um impacto sobre o aprendizado do seu aluno. Então, aí eu lembrei agora que quando eu investiguei a formação dos professores, isso em 2018, aqui em Maricá, dos que participaram da intervenção que eu propus, os professores, alguns deles eram engenheiros, alguns deles eram formados em administração, e eles tinham feito como você disse, uma complementação. E eles assumiram de boa, eles procuraram um programa de habilidades, porque eles assumiram terem muitas dificuldades para lidar com o aluno. Isso mesmo. Muita mediação de conflito, eles não sabiam como. E realmente, a didática faz toda a diferença na formação de um educador, né? Fala, Aninha. Com certeza. Então, o que eu ia falar era o que um pouquinho de Rafael, um pouquinho de Renato, um pouquinho de Angélica. Só vou, né, pontuar. Tá baixo, Aninha, ou é o meu? Não, deve ser a internet. É a internet que está oscilando. Então, o que acontece? A parte que me chamou a atenção foi o que a Angélica leu também, né, que fala do concreto, né? Porque a matemática ela já é temida. Né? Então, a criança já chega já com todos os pés atrás, com o corpo todo, né? Já se arrepiando com a matemática. Então, se a gente já não levar uma coisa mais leve,
né? Um jogo, uma brincadeira, né? Algo que a motive a, pelo menos, né, a fazer a atividade, O pelo menos mínimo. tentar, né? Já é ponto para a gente. Então, assim, eu não gostava de matemática. Eu não gostava porque eu tive uma professora no caso, a antiga série, a quinta série, que, assim, eu sabia a tabuada. Só que na hora que ela me perguntou, eu travei, porque eu era tímida. Assim, eu não era de olhar para as pessoas e falar. Então, se ela me perguntasse, se eu estivesse sentada no meio de todo mundo, eu ia falar de boa, ninguém ia ficar me olhando. Só que ela me chamou, eu tive que ir lá na frente e ela foi perguntando. Então, ela perguntou o primeiro, quando ela perguntou o segundo, que todo mundo ficou me olhando, tipo assim, ela acertou. O segundo, já travei, já não respondi. Aí ela falou meu nome todo, Ana Aparecida, quanto que é? Eu fiquei parada olhando para a cara dela e eu não respondi. Ela falou assim, você vai ficar até 1h da tarde para você responder. Para você aprender a tabuada, a responder o que eu te perguntei, e você não me respondeu, você vai copiar a tabuada tantas vezes. Nossa. Eu fiquei, copiei a tabuada, e quando terminar a cópia, eu vou te perguntar a tabuada, tá? Pronto, eu já quase morri ali, quando ela falou aquilo ali, mas fiquei. Aí fiquei. Aí sempre tem uma tia que sabe, que conhece a gente, né? Aí a tia dali, aí eu fui sair, a tia, eu sei o que houve lá, Ana? Não sei. Aí tudo bem, voltei, copiei tudo direitinho, e ela foi perguntar. Só que só tava eu e os bagunceiros, né? Eu não era bagunceira, era boca aberta. Nossa. Ela me perguntou a tabuada de cabo a rabo. Ela perguntou a tabuada toda e eu respondi. Mas não tinha muita gente me olhando. O Aninha. Por que você não respondeu na hora que eu te perguntei? Não sei. O Aninha. Depois disso, eu peguei um trauma de matemática que sabe? Que está se desfazendo. Assim, já se desfez. Eu comecei a dar aula, eu quis fazer diferente. Gente, se você falar assim, eu quis fazer diferente. Ótimo. Entendeu? Então, assim, às vezes é uma coisa assim, por mais que não esteja, igual falaram da divisão, Jérica falou da divisão, é uma coisa que eles têm que realmente pegar. Então, aí falou assim, você pode usar os dedos, lápis de cor, bolinha. Bolinha, tia, pode. Vamos usar as bolinhas para dividir? Então, vamos lá. Então, 12 dividido para 4. Desenha aí 12 bolinhas. Eles foram lá desenhar 12 bolinhas. Cada um desenhou a sua. Vamos dividir para quanto? Para 4? Então, vocês vão contar 1, 2, 3, 4 e circular. 1, 2, 3, 4 e circular. 1, 2, 3, 4 e circular. Quantas vezes vocês circularam? E, tia, 3. Aí sempre tem um, né? Sempre tem um. Então, tia, 12 dividido para 4 é 3, tia. Ou vice-versa. Isso é muito importante. Olha aí! E assim, e eles vão. Depois eu fui pro lápis de cor. E foi suave. Entendeu? O medo é o tamanho da conta. Aninha. Às vezes assusta, né? Mas aí a gente vai lá. Quando você fala que a sua professora colocou você para copiar, eu vou falar de extremos, sabe? O problema maior que eu identifico aí, o quanto copiar a tabuada, porque, quero usar uma metodologia tradicional e eu entendo que quanto mais o aluno copia, mas... tudo bem, isso aí não vai ser o fim do, sabe, o fim do tempo. Mas o problema é o constrangimento. Sim, acho que o pior de tudo foi isso. E a gente passou por uma época, aí vocês sabem bem que a gente está na educação há algum tempo, que o professor, ele assim, para mostrar, né, autoridade, na verdade não é autoridade, é autoritarismo, ele tinha que fazer isso. Você agora, misericórdia. Eu lembro também, olha, e a tabuada que eles mais gostavam de perguntar era 9 vezes 8 e 9 vezes 9. 7 vezes 8, essas. Mas assim, era uma coisa que assim, não era questão de gostar, mas eu sabia fazer, eu sabia fazer. Só que aqui, a partir do momento que ela fez aquilo ali, eu travei. Eu falei assim, gente, poxa. E é uma coisa assim, sabe? Que para desfazer, né? Eu estava, no caso, eu estava já na 5ª série. Imagina uma criança que está no 2º ano, no 3º ano. Sim. Para você desfazer uma coisa que foi, né?
feita lá. Verdade, Então, Aninha, você realmente, verdade. usando Agora você né, pensa o que lúdico, você conseguiu como é que eu posso? Desconstruir, ressignificou e sim, seguiu. Quantos que param, travam e ali ficam, né? isso aí. E aí vem a famosa frase: eu sou péssima em matemática. Por quê? Sim, Só vivenciou experiências frustradas, não tem isso aí. como dizer que é bom em matemática, nem que gosta, nem que tem interesse de aprender. Sim. Eu sou um, só tive frustração em matemática. Não, e é uma coisa. Gente, é aquilo ali, gente. É exato, não é igual português. Português, gente, tem todo tal do verbo lá que vai mudando. Calma, Aninha, uma emoção de cada vez. Mas matemática, gente, é aquilo ali, acabou. E a gente, assim, eles ficam perguntando. Depois que eu fui falando com eles, que a gente foi colocando no dia a dia, então eles ficam perguntando: tia, como é que eu vou colocar isso aqui na prática? Eu dou reforço para um de 8º ano. Então, eu comecei realmente do zero, porque ele realmente tinha aversão. E os nomes que são dados, muitas das vezes, assustam. Ele falou: tia, o que é polinômio? Meu Deus. Eu sabia que era isso que você ia falar. Eu sabia. Quando você falou que era nome que assustava, eu pensei, ela vai falar de polinômio, sabe? Isso, eu disse: calma, meu doce, calma. Aí eu expliquei e tal. Hoje ele está fazendo. Hoje ele foi ver, né? Foi fazer a divisão, tudo bonitinho, a multiplicação. Eu lembro, tia, a senhora não lembra o que eu expliquei para você, porque às vezes eu falo uma coisa hoje, amanhã eu já falo diferente. Você falou isso, isso, isso. Ah, garoto bom. Ele pegou e fez. Aí eu falei assim: então você sabe, já sabe, né? Tá, tia, tá ótimo. Ele foi fazendo os sinais, ele foi, guardou a regrinha. Então, é uma coisa boa. Só que, tia, mas é chato. Eu falei assim: é chato, mas preste atenção. Vai se aplicar um dia e você vai ter que saber. Então, fica calmo. Aí ele foi. Depois, mais à frente, que estava fazendo uma revisão, tinha sentenças desconhecidas. Eu dei para ele como valor do quadradinho. A gente foi lá no caderno e travou. Oi, Aninha. Ana travou. Travou, né? Travou. Depois Cadê ela o print? volta. Cadê o print? Cadê o print? Faz aí. Ai, voltou, perderam. Ai, não deu tempo. Não deu tempo. Travou de novo, gente. Pega o print. Travou! Tiraram o print. Mas Travou. é isso mesmo. Ainda bem que você se refez. Ainda bem que você contribui com seus alunos. Mas alguém quer falar, gente, sobre o texto? Alguma evidência, né? Quer elucidar algum ponto do texto, algum parágrafo? Os demais leram também? Como é que tá isso? Me fala aí. Mas um dia eu hei de entrar aqui nessa fase. Eu li sim, professora. O que me chamou a atenção foi a parte que as meninas falaram, né? Tudo bem, A Thalita? parte concreta. Tudo bem. Que até aqui afirmam que o manuseio de materiais concretos permite experiências físicas aos estudantes à medida que eles têm contato direto com os materiais, né? E aqui em cima que fala do abstrato do concreto, isso também eu marquei que me chamou a atenção. Me chamou a atenção também o início, onde diz também, né, da dificuldade dos professores, né, em conhecer esses materiais. E lá atrás, né, cada aluna, né, fez a conta de uma maneira, e no resultado, que a maior dificuldade foi na subtração. Sim. E eu fiquei pensando, realmente. Ah, pois é. A gente vai experienciar aí um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, adição e subtração. Não vamos chegar à multiplicação e divisão, não. Não é a proposta para essa metodologia 1. Mas eu tenho certeza que, mesmo que simbolicamente, já vai abrir um pouquinho a mente de vocês aí para futuros projetos, futuras atividades que vocês venham desenvolver. Mas você já conhecia, né, Thalita? Chegou a utilizar alguma vez o ábaco ou nunca? Não, só conhecia mesmo, nunca manuseei, nunca peguei, só conhecia de ver. Nunca tive contato com ele, não. Sim, é verdade, Karina. Karina, tem outra coisa. Obrigada, Thalita. Tem outra coisa, Karina, que é assim...
7 com 3, 7 mais 3, 10. Aí você olha para a criança e diz assim, 7 mais 3, 10, vai 1. Quando vai 1, vai uma dezena, né? Mas sabe lá Deus se está sendo dito para essa criança que esse 1 que está indo na dezena, porque não é uma unidade, né? Então, tem aí algumas preocupações, algumas discussões que ainda precisam ser aí debatidas, entendeu? Mas é verdade. Mais alguém, além da Thalita? Professora, Oi, Andréia, tudo bem? eu concordo com todos que os colegas falaram, né? Também chamou bastante atenção. E outra coisa que eu achei interessante, que fala no artigo assim, a utilização de materiais manipulativos no processo de ensino-aprendizagem de matemática, devido ao seu potencial lúdico, propicia à criança uma situação favorável à aprendizagem. E o ábaco, ele é lúdico-pedagógico, né, no ensino. Sim. Realmente ajuda muito, né? Eu achei isso bem interessante. Muito bom comentário, excelente. E dá para fazer com caixinha de ovo, com palito de churrasco. Isso, Nós já a gente- fizemos lá na sala. A Eu e gente vai entrar professora nesse Regente, detalhe fizemos para todos aí. os alunos. Ficou muito legal. E eles aprenderam assim, de uma forma muito mais fácil do que se não tivesse aquele material concreto ali. Porque é muito ruim você falar de uma coisa abstrata com uma criança de 9, 10 anos. Eles não alcançam, Verdade. né? Tem que estar ali, tem que estar olhando, tem que estar vendo concreto mesmo. Uhum. Eu ia Tem comentar uma isso foto, também. depois eu Eles posso mostrar focam para muito no lúdico. E o artigo também fala que, assim, na descrição, né, sobre as alunas, né, do 6º semestre, que todas elas falam que são materiais, assim, acessíveis, né? Você não precisa comprar, assim, dá toda uma... É todo um enfoque justamente para o lúdico, assim, você pode não comprar numa loja, mas como a Andrea falou, palitinho de churrasco, rolinho de Isso. papel higiênico, elástico de cabelo, aqueles elastiquinhos pequenininhos, que acho que é 90 centavos, 80 centavos o saquinho. Sim. É o que eu ia dizer, né? A gente vai ter uma atividade aí para fazer, a gente vai se programar para isso, mas assim, o ábaco não é um material que vai fazer o profissional gastar tanto, entendeu? Se comparado a outros materiais. Dá para a gente investir, dá para confeccionar, dá para produzir um ábaco de material reciclado, entendeu? Enfim, eu vou falar sobre isso com vocês já já. Mais alguém? Mais algum comentário? Não, professora, só o calor mesmo. Eu ia falar isso que elas falaram agora, que eu achei aqui interessante. Vou falar a verdade, eu não li o texto, mas eu estava aqui olhando, aí eu vi essa parte que eu achei muito interessante. Ô, Palmeirina, Palmeirina. Mas eu sou franca, eu estou falando a verdade. Gosto disso, isso é importante. Eu estava fazendo um trabalho aqui de... Essa sinceridade é muito importante. Mas, assim, você depois faça a leitura, tá bom? Mas não foi só você que não leu, não, Palmeirina. Foi só você, não. Professora. Oi, Gil. Eu li, achei muito interessante, assim, eu já tinha visto o ábaco, mas até então manusear ele, assim, eu não sabia de forma que a gente poderia usar. E como trabalho na escola como agente cultural, agora a gente fazendo parte desse programa Sou Mais, que é para poder resgatar essas crianças que tiveram essa defasagem, no caso do 2º e 5º ano, que tem dificuldade, é uma forma muito bacana de estar trabalhando a matemática com eles. Ai, que show de bola. Muito bom ouvir isso. E quem faz esse trabalho que fica articulando, né? Pode aí aproveitar e ver propostas maravilhosas, gente. Gilmara, Gostei, fala já vou mais. incluir. Eu gostei, já vou incluir nas minhas práticas lá na escola. Muito bom te ouvir, Gilmara. Gilmara tem que falar mais. Ela fala pouco, mas quando ela fala... pode falar mais, participa mais, Gilmara. A gente gosta. Vou sim, vou sim. Tá vendo, gente? Vocês são demais. Olha, vocês... Tá vendo, Gil? Professora. Oi, meu amor.
eu trouxe o meu ábaco para mostrar para a senhora. Já tá pronto? Tá, é que eu fiz eu trabalho com as crianças aqui. Ótimo. É de palito de churrasco? Isso. Você colocou... Essa parte aqui eu peguei... Pietro! Desculpa. Essa parte aqui eu Nada, peguei de desculpa, papelão. porque se depois o barulho só vai aumentar, faz parte. Ai, misericórdia. Ele tá demais hoje. No calor, então, ele fica pior. Mais pesado. Aí eu peguei papelão, fui fazendo sanduíche, que aí para ficar mais resistente. Aí essa partezinha que eu imprimi, né? Só que eu não sei se vão conseguir ver. Ótimo. Aí, professora, essa parte aqui, a criança ela coloca o número aqui e aqui embaixo ela escreve com canetinha mesmo. Ótimo. Aí dá para ela apagar. Essa parte aí que você está falando é o quadro valor-lugar. Isso aí. Né? Isso. Amei, gostei. E você usa o que para inserir nas hastes? Tampinha de garrafa, que eu furei. Furou, né? Legal, legal. É. E ainda dá para atribuir uma cor para cada ordem. Isso. Só que eu não fiz isso porque eu não tinha muita tampinha. Aham. Ai, achei ótimo. Já que a colega está falando do ábaco, gente, vamos conversar um pouquinho aqui sobre algumas... A gente precisa se organizar. Primeiro, eu quero agradecer quem participou do debate de modo mais intenso hoje. E também, se alguém depois quiser fazer algum comentário, estarei aqui, muito feliz para ouvir. Mas quero conversar com vocês alguns detalhes. Ô, Karina, você fez o quê? 3 ábacos em um, foi isso? Você fez só com unidade de dezenas e centena? Não. Eu fiz da classe de milhares e de milhões. Ah, entendi. Eu fiz todos. Mas aí eu dividi. Ó, eu dividi as partezinhas. Ah, entendi. Eles são divididos. Ótimo, excelente. Botou a aí se eu embaixo. Gostei disso, hein? Gostei aí se eu trabalhar só a classe das unidades, aí eu trabalho só até aqui. Beleza. Aí vai unidade, centena e dezena. Deixa eu abrir aqui. A gente está falando de ábaco. Deixa eu abrir aqui. Espera só um instantinho. O meu medo é que a senhora fale assim, vamos construir um ábaco, igual lá do Tangram. Renato, a pergunta que não quer calar por está lendo os pensamentos da sua professora? Ah, não, professora, caraca! Professora, meus dias estão muito corridos, professora, pelo amor de Deus. Eu esperava por isso. Acalma o coração, não falei nada. Você está falando de um jeito como se eu fosse pedir um ábaco. Já vou até tomar meu remedinho de ansiedade. Cadê? Deixa eu achar aqui. Não faça isso. Calma aí. Deixa eu abrir aqui um documento que eu quero falar com vocês. Renato não esperava por essa. Ele lançou... Vocês são demais. É porque você ficou muito elogiando o ábaco lá da Karina, e eu falei assim, eu acho que aí vem alguma coisa. Mas eu tenho uma proposta, eu tenho uma proposta para vocês vão gostar. Vão gostar. Primeiro, você vai ler a nota da prova, tá ótimo. Deixa eu tirar uma dúvida de vocês primeiro aqui, rapidinho. Só recapitulando, eu entendo que vocês devam ter ido ao AVA e devem ter visto uma pasta que eu abri com essa orientação da prova. Tá lá no AVA, tá? Se vocês forem lá. Eu vi sim, professora, eu já imprimi. Isso, tá lá, acho que já tem uma semana que tá lá. Eu coloquei lá, abri uma pastinha e escrevi assim, orientações para P1. O arquivo tá lá, tá bom? Só reforçando. Aí, tô abrindo com vocês agora, só para lembrar aqui, né? Então, olha só. A P1 será uma apresentação de uma aula interdisciplinar. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Antes de qualquer coisa, e eu sei que isso demora um pouquinho, eu quero falar uma coisinha com vocês. Quando eu falo, escutem bem, quando vocês estiverem lá para o 4º, 5º período, vocês vão ter um trabalho bem intenso sobre interdisciplinaridade. É bem interessante também. Mas quando a gente pensa em interdisciplinaridade, a gente está pensando no diálogo entre as disciplinas. É que eu entendo que eu saio de casa, né, para ir
ao trabalho e depois vou ao médico e volto para casa, e eu lido com várias situações que são apresentadas no contexto escolar, com várias disciplinas. Por exemplo, eu saio daqui, tenho tanto tempo para chegar no consultório, eu estou lidando com a matemática, estou calculando o tempo. Ah, não, falta 15 minutos, não, falta tanto, se eu atrasar. Eu chego no consultório, sou atendida, o doutor passa um exame, isso já tem a ver com a minha saúde. Então, assim, na nossa vida, essas disciplinas que são apresentadas na escola, elas estão inseridas a todo momento. Uma vez eu até conversei com vocês, se for preparar o mínimo, um pedacinho, um bolo, você tem ali leitura, interpretação de receita, que é um gênero textual, né? Você tem dados numéricos para interpretar, se você quiser dobrar a receita. Então, a interdisciplinaridade é essa costura entre as disciplinas. É quando, por exemplo, eu gosto muito, tem pessoas que gostam muito de trabalhar a interdisciplinaridade a partir de gêneros textuais. Vou dar um exemplo. Você trabalha uma poesia um dia, a partir da poesia, você trabalha com a interpretação dela, e aí você vai dialogando com as outras disciplinas, dependendo do contexto, dependendo do que tratar a poesia. Ah, um texto de jornal, também um gênero textual, né? Quadrinhos, também um gênero textual. Tem muita coisa aí, muitas estratégias para vocês alavancarem uma proposta interdisciplinar. Mas, vamos lá. Eu falei da interdisciplinaridade porque a proposta é a gente trabalhar com o Tangram, né? O grupo poderá apresentar a aula prática de diversas formas. Lá vou eu com as possibilidades. Slides com apresentação, composição de vídeos, aula ao vivo, dentre outros modos que atribuam qualidade à apresentação. A aula poderá articular, aí eu estou trazendo exemplos, tá, gente? Poderá, não é obrigatório. Poderá articular Tangram com a literatura infantil. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ficar encantados. Tangram com ciências, com história ou com outras propostas interdisciplinares. Beleza, professora. Então, assim, professora Adriana, olha só. Eu quero começar a aula fazendo a contação de história do Tangram, tarará, beleza, aí eu vou montar um livro com a turma, ou eu vou levar um livro de contação, igual aquele que a senhora mostrou, que a própria história já tem as figuras formadas com Tangram. A partir dali, professora, eu vou desenvolver um trabalho com eles, vou explorar leitura, produção de texto, se for uma turminha mais à frente. Pode, mas você também pode fazer o inverso. Você pode fazer o inverso também. Ó, você pode começar a aula em língua portuguesa, estou dando um exemplo, com uma fábula, né? Fábula é sempre aqueles gêneros textuais que tem sempre uma lição de moral e tem animais, né, gente? Sempre tem. Iniciou o texto com uma fábula, contou a história para as crianças, falou de lição de moral, interpretou o texto, fez um momento dinâmico com as crianças, e depois do intervalo, vamos pensar numa aula, né? Antes e depois do recreio. Depois do intervalo, você volta para as crianças, perguntando para as crianças que animais elas perceberam que faziam parte da história, da fábula, né? Tia, o animal tal. Pois é, eu tenho aqui comigo algumas pecinhas de um jogo. Até então, você nem disse para a criança o que é o Tangram, tá vendo? Eu inverti. A tia tem aqui algumas pecinhas de um jogo, vou entregar para cada um de vocês. Eu gostaria que vocês montassem o animal que está aqui, ó, que a tia está mostrando, que está lá na fábula da contação. As crianças montam, aí você permitiu. Explorou os animais, por exemplo, se quiser, vai trabalhar. A gente tem tanta possibilidade, eu estou dando um exemplo de ciência, mas tem outro. Vai trabalhar lá animais aquáticos, animais terrestres, não sei.
Ah, legal. E esse animal é o que que você montou? Explorou a ciência. Legal, beleza. Agora, sabe de uma coisa? Esses animais foram montados com as pecinhas de um jogo. Repararam que a tia pediu que todo animal tinha que ser montado com as 7 pecinhas? Não podia sobrar e nem faltar? Então, esse joguinho tem um nome. Esse jogo... Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Eu estou aqui falando assim, superficialmente. Claro que se vocês jogarem na internet, vocês vão achar aulas prontas. O mínimo que eu espero é que vocês não copiem e colhem, que isso não combina e nunca vai combinar com a turma de vocês. Vocês têm uma característica de muita especificidade no que vocês produzem, sabe? Muita singularidade. Então, é isso, gente. Pensem numa aula, né, para um dia, para não ficar cansativo. E pensem em articular o Tangram com pelo menos uma disciplina só. Você costurar com muitas outras. É só pensar, hoje eu vou montar uma aula, eu quero trabalhar o Tangram, mas, Adriana, e aí o Tangram? Como que eu exploro ele? Isso depende. Depende. Se for para as turminhas menores, primeiro, segundo ano, se vocês forem na BNCC, vocês vão ver algumas habilidades de reconhecer formas geométricas, talvez vocês fiquem só no reconhecimento, no dê nome às figuras, né? Essa pecinha aqui... que nome ela recebe? É o quadrado. Então, o quadrado tem quantos lados? Aí vai depender do que o grupo vai explorar a partir do Tangram. Entendeu? Se for uma turma de 5º ano, por exemplo, caso tenha aí professores e pedagogos que gostem do desafio, vocês podem pesquisar um pouquinho sobre o ensino de polígonos, né, que é conteúdo do 5º ano, não é obrigatório, eu estou falando muito solto aqui com vocês, né, e aí vocês vão ver o que são os polígonos, que o Tangram, né, ele tem nele ali peças que são poligonais, porque tem muitas... Ah, não, professora, eu não quero nada disso. Eu quero, professora, a partir das peças do Tangram, na aula de matemática, trabalhar lados, vértices, quantos vértices tem a figura, quantos lados, que nome ela recebe. Então, está livre para o grupo criar, né? E aí, o que eu preciso, né? O grupo, esse slide, ele precisa ter, né? O título, vamos supor que o grupo faça tudo prático. Aí, pelo menos, uns 2 slides só explicando o planejamento. Entendeu? O grupo vai apresentar a proposta toda prática. Toda. Organiza aqui nos slides o título da aula, pelo menos, para que ano que vai ser, que recursos vão utilizar. Claro que o Tangram já é um recurso, né? Objetivo, habilidade da BNCC, que vai ser contemplado. Mas isso, se vocês forem fazer tudo na prática, 1 slide ou 2 já resolve. Vocês vão fazer só um resumo. E aí parte para o prático. Agora, se o grupo quiser detalhar a aula toda nos slides e não trazer toda a proposta prática e só uma demonstração, aí tem que caprichar mais nos slides para a gente entender a aula. Isso vai depender muito do que o grupo vai... E está livre para vocês se organizarem da melhor maneira. Ao meu ver, no máximo 20 minutos por grupo, entendeu? Oi, Palmeirina. Então, no caso, apresentando a prática, aí a gente pode, no caso, encaminhar um plano de aula para você? Pode, se vocês encaminharem um plano de aula para mim, aí não precisa trazer o slide, não, tá bom? Eu deixo livre para vocês. Vamos combinar assim. Se o grupo que vai fazer tudo prático não quiser apresentar slide, basta encaminhar o plano para mim. Mas se o grupo não quiser encaminhar o plano com antecedência e quiser mostrar o plano no próprio slide e depois fazer a prática, também pode. Tá? Estou deixando bem livre, eu só quero qualidade. E, claro, eu vou ver ali se há ali uma articulação, né, do Tangram com outra proposta que vocês vão desenvolver. Oi, Renato. Não, só falei que entendi. Ah, tá. Pensei que você tinha chamado. Acho que meu microfone que ligou sem querer, porque eu tava pensando que eu estava falando sozinha. Aqui tá ventando muito. Ah,
divide comigo esse ventinho aí, Renato. Professora, mas tá um vento Ih, esquisito. tá um temporal aqui, tá ventando a beça. Tá um vento muito estranho. Começou agora há pouco. Começou agora, tá ventando muito. Então vai chegar aqui ainda. Aqui ainda não tem nada, Olha o não. barulho, ó. Aqui vai Não dá chegar pra ouvir, brisa. não. Aqui vai chegar brisa. Porque quando vento... Eu com fone de ouvido, eu tava escutando, eu fiquei assustado. Acho que As eu liguei cortinas aqui todas balançando. Meus amores, acreditem. Essa é até filosofia. Eis que olho para minha janela e vejo o abençoado pé de caju e nenhuma folhinha se move. Vai chegar aí, professora. Vamos esperar. Então, Calma, gente... professora, que ela é ansiosa. É o quê? A senhora é ansiosa, professora, que eu já estou na janela olhando para saber se o vento já chegou aqui. Meu amor, eu não sou... Ah, dizem que eu não sou... Eu acho que eu não sou ansiosa, não, mas que eu tô querendo um ventinho, eu estou, sabe? Eu tô querendo, que tá muito quente hoje aqui em casa. Ó, e essas apresentações, elas acontecerão dia 21 de setembro e dia 28, como a gente já tinha combinado. São 6 grupos, né? Não. Peraí. Ai, meu Deus. Estou com a agenda aqui. São 7 ou 6? 6 grupos, professora. Então, são 3... O vento acabou de chegar aqui em São José, nesse exato momento. Não estava igual a senhora, mas agora chegou a chuva, gente. Então já deve estar chegando aqui, então. Muito chegou em vento. Thalita? Aqui acho que tá pingando, acho que tá chovendo. Ó, tá vendo como que a aula remota nos possibilita algo inédito, que é acompanhar o tempo real, o clima, né? Em vários lugares ao mesmo tempo. Engraçado, chegou violento. Chegou violento, tá terrível. Somos todos Maju. Professora, Então, chuva forte, a professora vai chegar aí daqui a pouco. Olha calma aí, isso. vou fechar tudo aqui, calma aí. Já deu chuva para amanhã. Quando chega aqui no Flamengo, já tá fraco, já perdeu força. A Angélica é uma figura. Aqui, gente. Então, é isso aí, dia 21 e 29. Depois vocês leiam o documento com atenção sobre o trabalho. O trabalho, 1,5 ponto, né? Esses 3 pontos do trabalho aí que a gente tem para compor a prova, né? Porque a prova vale 7, a apresentação vale 7 e tudo mais, e tem os 3 pontos. 1,5 ponto ficou para tudo que a gente vem desenvolvendo sobre o Tangram nas 2 primeiras aulas. 1 ponto é sobre a participação de vocês nos debates que a gente promove desde o início do semestre até o término, até o período da P2, né? Esse intervalo. E a participação individual de cada um também, que é o que eu sempre digo. Mesmo que a gente tenha dificuldade na internet, professora, olha, eu fiz meu trabalho, eu não participei bem da aula, mas está aqui, ó. A gente tem que ter sempre essa preocupação, tá? E aí a gente compõe os 3 pontos. Agora, isso aqui era sobre a P1, eu queria falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade depois, eu estarei... à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas, tá? Que possam surgir. Mas eu quero falar outra coisa com vocês. Eu gostaria que você... Deixa eu até abrir aqui. Eu gostaria que... Deixa eu ver aqui a data. Só um instantinho. 21. Então, para o dia 28... Para o dia 28 de setembro, eu gostaria que todo mundo tivesse com um ábaco em mãos. Esse ábaco não precisa ser um ábaco de madeira. Ai, meu Deus, vou gastar dinheiro. Nada disso. É um ábaco simples para a gente fazer algumas atividades aqui no dia 28, depois das apresentações. Anotem aí 28 de setembro para não esquecerem, e depois eu vou falar sobre a questão de nota da P2. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisinha. Só um instante. Quando a gente abre a internet, por exemplo, e coloca assim, ábaco de materiais reciclados, sabe? A gente encontra uma infinidade, assim. Nossa, a gente nem imagina o que a gente tem assim, né? Só para vocês terem ideia. Olha só.
ábaco feito com caixa de leite para dar o sustento embaixo. E aí você... É muito fácil, gente. E aí você tem espetinhos aqui de churrasco. Ábaco feito com base na garrafa PET. Ábaco de papelão pintado com tinta guache, mas aí é uma revestida que dê aí que dê uma durabilidade, senão ele não aguenta na hora que o aluno for manusear. A gente tem outros tipos de ábaco. E eu gostaria que vocês dessem uma olhada na internet. Eu gosto desse daqui do araminho, tá vendo? Com a caixa de ovo. Porque a criança, ela não precisa encaixar as argolas. As argolas já estão ali. Ela vai só movimentando e trazendo as argolas para frente. Isso é bem legal esse, professora. Bem legal. Não perde, não fica espalhado, não bota na boca, porque não sai dali. Exatamente. Essa é uma boa pedida. Vocês não vão fazer assim, gente. Um ábaco, meu Deus, isso levou um tempo. Não, um ábaco prático para vocês usarem uma aula comigo e guardarem o material na caixinha da matemática, porque pode ser que no período que vem a gente precise dele novamente. Ou vocês também, na própria prática de vocês aí no dia a dia. Aí eu estou mostrando aqui, ó. Tá vendo? Tem até esse aqui, olha. Eles cortaram a caixa de ovo e usaram macarrão, aquele macarrão. Como é que é o nome do macarrão, gente? Que encaixa? Esqueci. Aquele de sopa, né? Aquele que é furadinho. Pene. Esse. Gente, o vento chegou aqui. Já entendi, gente. Eliane, eu achei até que estava chovendo aqui, mas não era. O vento estava tão forte que parecia barulho de chuva. Eu falei fechando tudo, mas não era chuva ainda. Ó, já está em São José, no Retiro. Quem está em Itapeba? Caribaldino, não chegar, você avisa aí. Chegou não, Caribaldino? Professora, sabe o que eu fico pensando? Onde a gente vai guardar todas essas construções? Porque, ó, olha aqui atrás. A boca tá ali, período passado. O chapéu aqui, ó, da aula de Gabi de fruta, tá aqui, porque eu fiquei com pena de jogar fora, porque esse negócio ficou tão bacana. Deu trabalho o negócio desse, não jogar fora. Renato! Não vou jogar Muito fora, lindo, já virou não, aqui objeto de decoração da minha casa. Agora já tem um ábaco para construir. Renato, tem perguntas que eu opto por nem responder, eu só reajo. Oi, Ana, você quer o quê? O chapéu hoje? Eu usei o chapéu, não fiz esse chapéu aqui? Ah, sim. Então, usei a minha aula hoje. Vou dar uma olhada. Arrasou. Ana, vamos ver o que a gente vai inventar para o Renato dessa vez. Ô, Renato, você põe aí Ó, eu já tô vendo... Eu tô gostando desse fundo aí, hein? Tá bem interessante. Tô gostando disso. Em cima da minha televisão, ó, com aquelas antigas, então já virou objeto de decoração. A boca do período passado e o chapéu. Isso. Não vou falar nada, não. Vamos seguir aqui. Eu tô amando isso. O bom é que o ábaco eu não tenho que me vestir de nada. Né, Pamelina? Pode ir parando aí o negócio todo, que não tem história nenhuma. Não, mas tem a prova, até um. Gente, é matemática, é conta, é número. Falo nada, só observo e sigo. Aqui, ó. Esses aqui são feitos com tampinhas, como a Karina mostrou, tá vendo? Ó, tampinhas de garrafa PET. O isopor na base é legal, mas ao mesmo tempo fica solto, dependendo do aluno, meu Deus do céu. Se delicado ele não for, se não tiver paciência, ele derruba, quebra o isopor no meio. Bom, eu tô só dialogando com vocês. Aqui, ó, esse ficou uma graça, olha esse aqui. Tá vendo esse? Esse outro do aramezinho, eu achei bacana, ó. Cadê? Tinha um outro que eu queria mostrar para você. Aqui. O do palitinho eu também acho interessante. Então, o palitinho, na verdade, o palitinho é um ábaco, né? Mas, assim, segundo estratégia. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Eu até quero aproveitar para sugerir a vocês esse ábaco aqui. Estou falando esse com hastes,
na vertical, porque existem outros, mas normalmente quando chega na escola ou investimento, é sempre desse daqui. Então, é melhor a gente lidar logo com aquele que vai ser utilizado, né? Mas, ô Renato, dá uma olhadinha nos palitinhos, vê qual é a proposta, sem problema nenhum, tá? Professora, achei que a senhora fosse falar. Eu não. Estou te provocando mesmo, gosto disso, já que você teve... O vento chegou aqui. Adriana, chegou aí não? Aqui também. Adriana, já chegou. O seu cajueiro está com nada não. Não, Karina passou Itapeba, não? Cajueiro é árvore, eu moro em Curitiba. Aqui tá ventando então, o seu pé de cajueiro, ele está balançando, não? Ó, tem uma outra conterrânea aí, acho que a Adriana... tá, não tá, Adri? Já tá batendo até minhas portas aqui já. Aqui nada, gente. O que é isso, hein? Eu acho que ela não tá aí não, hoje ela tá tão quietinha. Mas eu ia brincar com ela. Mas ela estava, eu vi o nome dela aí. Ela sabe quem? Carivaldina? Não, Adriana não, tá. Adriana. Ela estava assim. Não, ela tá estava. Não sei se tá, ela estava... tá fechado, né? Não sei. Deixa eu falar outra coisa. Uma coisa que usam muito aqui também é xuxinha de cabelo daquela mais resistente. Eu até vi uma aqui, que tem algumas coloridas. Aí, eu pedi, gente. Mas, enfim, eu preciso que vocês tenham aí um ábaco para o dia 28. E qual é a minha proposta para vocês, para ninguém sair perdendo? Como eu estudo psicologia também, né? Gosto muito do conceito de competência social. Todo mundo sai ganhando nas relações. E aqui na aula também, né? O que eu estava pensando? A gente pode fazer o seguinte... Depois dessa P1, todo o material que vocês forem produzindo, ao invés de colocar, vamos supor, a P2 prática, valendo 7, a gente divide melhor isso. Eu pego a nota da apresentação do dia, que vale 7, com material e tudo mais. Estou dando um exemplo, tá? Coloco, por exemplo, valendo 4 esse dia. E pego mais 3 pontos desses 7 e distribuo nessas composições, nessa trabalheira que vocês vão ter. É justo. Ninguém sai perdendo, entende? E aí a gente depois faz aí uma avaliação qualitativa, soma tudo e vê no que dá. Então, o abaco vai ser para quando, professora? Oi, meu amor. A senhora vai pedir também para construir o abaco? Abaco, sei lá. O abaco. O abaco, eu estou pedindo agora para vocês construírem um de qualquer tipo de material para o dia 28. 28. Mas, gente... Já anotei aqui, professora. O problema é todo que tem períodos de prova, isso, né? Não vou poder trazer o pronto lá da escola, né? O que acontece? Eliane, não vai trazer o pronto da escola. Tentem fazer um abaco simples, Renato. Não, eu vou fazer um. Assim, porque eu entendo, eu conheço vocês, tudo que vocês produzem é de muita qualidade. Aí eu já fico assim, meu Deus. Não, professora, eu gosto de coisa manual. Assim, quem me conhece sabe, trabalhei anos com carnaval, né? Desde meus 16 anos. O negócio todo é questão só tempo, né? Tipo assim, de organizar no tempo. A minha preocupação toda só é essa, por exemplo. Eu sei que dia 28 está em período aí de prova, né? Então já é correria, né? Aí é só nisso que eu pensei, mas vamos lá, vai dar certo. Professora, mas você estipulou alguma coisa? Um abaco só de unidade, desenho e centena? Ou tem que ter todas as classes? Vou falar agora. Minha sugestão é que vocês coloquem, no mínimo, até a classe dos milhares. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Pelo menos 6 hastes. Pelo menos 6 ordens. Lembra naquela aula das ordens que vocês pediram para botar a tabelinha? Você lembra, né? Eu fiz a tabelinha, colei no caderno. Ótimo. Então, pelo menos 6 ordens, 6 hastezinhas. Use um recurso que você... Opa! Agora o pé de caju balançou. E muita coisa, né? Porque aqui já está levantando até a tenda aqui da frente. Chegou devagarzinho, mas chegou. Agora sim, gente. Gente, impressionante. O que é o poder de Deus? O que é a natureza, né? Incrível.
Ai, meu Deus. Mas é... Angélica, eu vou passando em lugar em lugar. Estou passando em lugar em lugar, que já está ventando, mas é fraquinho, não está forte, não. Mas eu escutei aqui um ronquinho trovoada. Ainda bem que eu já estou conversando. Aqui também, deu um ronco de trovada também. Mas tá uma lua bonita. Eu olhei ele mas não fora. Então, assim, gente, que delícia. Não só chegou, como o ventinho está chegando aqui, que maravilha. Então, Thalita, são 6 hastes, tá? 6. Se a pessoa quiser fazer mais, aí é com cada um, né? Se vocês estiverem em casa... Vamos copiar o de Karina. Oi? Tô brincando, professora. Eu falei, vamos copiar o de Karina. Se vocês estiverem em casa, até uma tabuletazinha, um compensadozinho, e tiver alguém que ajude a fixar algumas hastes mais resistentes, já ajuda, né? Pregar, porque aí tem uma durabilidade muito maior. Mas não é essa a proposta. A proposta é cada um providenciar o que é possível. O que é possível para o dia... Vai colocar uma blusa, vai, tá ventando. Vai, antes que sua mãe comece a reclamar. Tá bom, Karina. Então, bom, é sobre isso. E aí, Thalita, não sei se você estava... Eu acho que você ouviu quando eu disse que esse ábaco já vai compor também nota de P2, tá? Ok, professora. Não me chamem de precipitada, mas é aquilo. Se é para dar trabalho, também tem que... né, gente? Vamos aproveitar da melhor maneira. Então vai ser 2 coelhos com uma cajadada só, né? É a prova da P1 mais o trabalho da P2, é isso? É por aí, é por aí. Aí já achei interessante, vale a pena todo o negócio. Aí já vale a pena até o quê? Botar um ábaco que acende a luz, que faz não sei o quê. Opa! Eu gostei. Aí já é interessante. Transformar quase no carro alegórico. Só desse jeito, uns brilhos. Deixa eu falar uma coisa. Adoro um brilho, gente. Dá confiança para mim. Que delícia. Oi, querido. Boa noite para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia 28, a gente vai ter 3 apresentações. E aí eu faço uma prática com o ábaco. Já que Renato falou dos coelhos, eu queria dizer, Renato, eu preciso me expressar que outros coelhos estão por vir nessa cartola. Mas até o final do semestre a gente vai dar conta de tudo. Fiquem tranquilos. Outra coisa. Espero que minha internet, agora, pelo que eu estou falando aqui, eu espero que ela, né, se mantenha ali firme. Porque agora o tal do vento que vocês falaram realmente. Deixa eu mostrar outra coisa que eu tirei essa aula para discutir texto e para tirar dúvidas sobre prova e também para dar esses esclarecimentos. Espera aí, deixa eu achar aqui o arquivo. No dia que eu trabalhei com vocês, o ábaco, que eu estava compartilhando os slides, na verdade, esses slides já estão até no AVA, né? Eu tenho a impressão de que eu não concluí. Passei por aqui, mostrei a história, que era a primeira máquina de calcular, não foi? Quer mostrar para vocês alguns exercícios com o ábaco? Não, acho que não. Não? Acho que não. Nesse dia eu não assisti essa aula, não. Aqui, lembra aí para mim se eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês. Não, professora, a senhora parou naquele número grande que a senhora colocou para fazer a decomposição. Eu parei a aula, mas eu cheguei a mostrar um pouquinho isso aqui. Iniciou, cara. Sim. Iniciou. Beleza. Sim. Mas esses exercícios para baixo, não? Não, exercício não. Tá, é só a título de curiosidade, assim, alguns exercícios, eles são trabalhados, mesmo quando o professor não adota uma metodologia prática, né, com concreto, alguns exercícios estão ali nos livros didáticos ou nos exercícios que a própria professora passa no quadro, simples, do tipo, identifique os números. Que número está sendo representado nesse ábaco?
Cada ábaco que vocês estão vendo aqui, ele tem só 3 ordens, não é isso? Uma classe. A classe das unidades simples, ó. Unidade, dezena e centena. Todo mundo está visualizando? Então, aí eu tenho algumas maneiras de trabalhar isso. Quem já dá aula há algum tempo sabe. Por exemplo, que número está representado no primeiro ábaco? As unidades têm quantas argolinhas? 2. 2 unidades, você vai colocando. Dezena, quantas argolinhas? Uma. Centena, nenhuma. Número 12, a criança está olhando o ábaco e representando essa numeração. Aí, olha que interessante. Era 12, agora o 102. Quantas unidades? Você pergunta para a criança. Fala aqui para 2. 2, tia. Dezenas? Nenhuma. Então, tem que colocar o quê? 0, porque o nenhum é o 0. 0 é a ausência de unidade. Né? E aí, esse tipo de exercício aqui é muito comum, talvez vocês já tenham visto, passar o que está no ábaco para para os algarismos, né? E compor os números. Aí eu trouxe umas questões aqui, olha só. Abaixo, Cristina representou um número. Qual foi o número representado por Cristina? Letra D, professora. Deixar o pessoal... Letra D. Letra D? Mais alguém? Isso. Sim, a D, professora. D também, professor. Então, olha só. Quando o aluno vai fazer um tipo de questão como essa, porque aí, olha só, se você já levou o concreto, o aluno já entendeu o ábaco, que mal há você propor questões, porque já está com prática. E aí, o desenho ali na folhinha, ele já vai saber mais ou menos dessa representação. Então, você chega para o aluno e pergunta, vamos representar ordem por ordem? Conta aqui com a tia, quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O aluno vai colocando 7. E nas dezenas, ele vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, tia. Começa. Tio agora. Quantas centenas? 3. Aí ele já elimina. Ih, tia, não é a letra A, não. Porque a letra A termina em 356. Nem a B, tia. Ou é a C ou é a D. Aqueles mais, né? Atentos, rapidinho, eles vão lá para dizer isso para vocês. E a unidade de milhar? A unidade de milhar não tem argolinhas, que antigamente eles chamavam de contas, né? Na época da criação dos ábacos e tal, né? Não tem, então, tia, é 0. Quantas bolinhas tem na dezena de milhar? 1. Claro que o aluno ficar olhando é mais difícil. Pede para ele transpassar, né? Para o papel aquilo que ele está visualizando, aquilo que ele está contando no ábaco, fica muito mais fácil. Então, uma questão objetiva, uma questão clássica de 4º e 5º ano, né? Porque ela já envolve 4º, 5º ano, o sistema de numeração é sempre revisado, ordens e classes, leitura de números por extenso. Então, assim, olha essa questão, gente. Vocês não consigam ler assim, mas eu vou ler para vocês. Gente, olha o áudio aí rapidinho. Ó, um dos primeiros instrumentos de cálculo inventados foi o ábaco. Pode-se dizer que o ábaco é o parente mais antigo das calculadoras atuais. Há mais de 1000 anos, ele era considerado um exemplo de tecnologia avançada. Ainda hoje, o ábaco é usado na China, no Japão e em outros países da Ásia para fazer cálculos nas atividades cotidianas. No ábaco, os números são representados por peças de diferentes cores, que são empilhadas sobre as suas respectivas classes e ordens, o que não é novidade para a gente. Considerando os ábacos abaixo, podemos afirmar que, olha lá, pessoal,
A diferença... Opa, tia, diferença? Para tudo agora que a tia vai lembrar para vocês o que é diferença. Se eu pergunto assim, Gilmara, qual é a sua idade? Fala para gente. 35. 35. Rafael, qual é a sua idade? 35, professora, eu sou idem. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Thalita, qual é a sua idade? 38. 38. Aí eu digo assim, Rafael e Gilmara têm 35 anos. Qual é a diferença entre as idades da Gilmara e da Thalita, por exemplo, já que a Rafael tem a mesma idade? Gilmara e Thalita, qual é a diferença? Ah, fecha o dedinho e conta para a tia. Quanto que falta da idade de Gilmara para chegar à idade da Thalita? Quanto que Gilmara tem? Eles gritam 35. Então, vamos lá. 35, 36, 37, 38. Ah, a diferença é 3. Então, diferença é conta de menos. Toda vez que a gente lê essa palavrinha nos desafios matemáticos, nas situações de problemas, quando a gente vê a diferença, é conta de menos. Ah, então vamos voltar aqui para o ábaco agora. Considerando os ábacos abaixo, podemos afirmar que a diferença entre os números naturais representados no ábaco 1 e 2 é... Mole para gente. Vamos lá? Todo mundo agora aí pega papel e caneta, junto comigo? Vamos lá, hein? Vamos fazer de conta que vocês estão lá no 4º ano, no 5º ano. Vamos lá, hein? Rapidinho. Vamos contar um ábaco 1 e da unidade, né, da direita para a esquerda, a gente vai representando os números, tá? Da menor ordem para maior. Vamos lá. Vamos contar no ábaco 1. Escrevam aí, ábaco 1. Vamos representar esse número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Agora vamos para as dezenas. Quanto tem nas dezenas, gente? Do ábaco 1? 8. 8 bolinhas. Vai botando. 9, 8. Centenas. 7. 7. Vai representando aí. Unidades de milhar. 6. 6. Dezena de milhar. 5. Centena de 4. milhar. 4. 4. Beleza. 4. Então, lembra que eu ensinei a ler o número na tabelinha? Vamos lá. De trás para frente, conta 3 ordens e bota um ponto e me diz que número é esse. 456.789. 456.789. Calma aí. Ainda não é a resposta. A gente está representando o ábaco 1, não é isso? Não é isso que o problema pede. O problema é que eu calcule a diferença entre os dois, mas vamos com calma. Colocaram aí 456.789? É quanto tem no primeiro ábaco. Agora escrevam aí, ábaco 2. E vamos representar o ábaco 2. Quantas unidades a gente tem no ábaco 2? 7. 7. Dezenas. 1. 1. Centenas. 4. Unidade de milhar. 2. De trás para frente. 1, 2, 3, pontinho, para conseguir ler o número. Que número é esse? 2.417. Beleza, então a gente já sabe o primeiro número do ábaco 1 e do ábaco 2 também. Agora a gente pode calcular a diferença. Como é que se calcula essa diferença? Pega-se o valor... Achei, tia, achei. Que isso, Jérica? Eu também. Que bom, gente. Então, eu adoro, eu gosto. Eu sei. Aí agora vocês vão diminuir. Pega o valor do ábaco 1 menos o valor do ábaco 2 e me diz qual é a alternativa correta. É a letra A, já ia falar a resposta. Mas não vou falar. Não é letra falar. A? Não é para falar. Tia não perguntou para você falar. Fica quieta. Pode falar, Jérica. Já sou muito ansiosa. O meu deu a letra A, professor. O meu também. Jérica e Karina,
Deixa eu ler os pensamentos de alguns colegas. Ai, meninas, espera um pouco. Maior professora para representar, vocês já estão falando. Olha só. Vamos ver aí, então. Olhando por aqui... Karina gosta também, né, Karina? Você gosta muito, matemática. mas tudo bem, gente, faz parte, ó. Se a gente olhar aqui, já dá para ter uma noção, né? Porque você tem aqui, ó, 9 unidades, menos 7 unidades dá 2 unidades. Aqui eu tenho 8 unidades, menos 1 unidade, 7. Você vai tirando, tá vendo? Unidade menos unidade, dezena menos dezena, fácil. Isso a gente está visualizando 2 ábacos. Se a gente tem um ábaco só, a gente vai naquele ábaco que está montadinho, retira dele o que precisa, não é? E descobre o resultado, que é a letra A mesmo. Alguém quer perguntar sobre essa questão? Gostei dessa dinâmica, professora. Também. Gostou? Bom, né? Tá Mas vendo? aí tem que ter 2 ábacos, né, gostei. professora? Às vezes não tem nenhum, assim, para cada aluno, né? Fica difícil de fazer essa atividade. E aí, nesse caso, você vai trabalhar com umas fichinhas, com os números ali representados. E aí, um número, que é o minuendo, ele vai representar no ábaco, né? E depois ele vai daquele ábaco retirar o segundo número, entendeu? Mas a gente vai fazer algo semelhante no dia 28, aí vamos tentar alguma coisa para ajudar vocês. Tentar não, vamos fazer, né? Vamos vivenciar alguma experiência. Mas, com certeza, Renato, quando nós temos 2 ábacos, é muito mais fácil. Não tem sombra de dúvidas, tá? Mas, enfim... Olha ela já jogando verde assim. Se vocês quiserem fazer 2 ábacos, não façam podem isso. fazer. Não façam isso não, sabe por quê? O ábaco é um conteúdo que a gente vai passar por ele, mas a gente não vai aprofundar pouco, porque eu tenho um outro que está por vir, que vai gerar muitas dúvidas construtivas, e a gente vai aprofundar um pouco mais nesse. Então, assim, um ábaco é suficiente mesmo. Ai, professora, já fala o que é, já sou ansioso. Olha Aí, só, né, olha para professora? cá. Ó, não aguento, não, gente, não aguento. Aqui, por exemplo, exercício comum, tá vendo? Da criança. Respondendo ainda a fala da Rafa, viu só? É uma questão, exige a questão anterior, que exige interpretação da criança, domínio de conceito do que é diferença, atenção. Sim. Numa mesma questão, você explorou muito mais do que o ábaco, você explorou leitura e interpretação, subtração, ordens e classes, né? E é uma questão interessante para trabalhar, principalmente com turma de 5º ano. Aqui, ó. Essas aqui são básicas, né, gente? Por exemplo, no primeiro, o aluno olha o número embaixo e representa no ábaco, tá vendo? Fala aqui para ti, que número é esse? 79. Quantas unidades tem? 9. Então, peguem 9 argolinhas e vamos colocar. Então, você tem o processo inverso. Você olha o ábaco e passa, né, para composição numérica com algarismos, ou você vê o número e passa para o ábaco. É interessante isso. Professora, eu fazia com meus alunos de 4ª série, eu fazia tipo aquelas coluninhas com os quadradinhos, e aí eu acho que eles pintavam. Sim. Você usava papel quadriculado? Não, professora, tipo, passava o exercício na folhinha, né? E aí fazia os gráficos e a criança pintava. Aí, sei. A dezena, a unidade pintava de cor diferente, né? Entendi. E aí ia trabalhando assim. Mas aí, lógico, tinha gráficos já pintados, que aí ele colocava um número igual esse número 2, e tinha uns que eles tinham que pintar para montar as pecinhas, né? Entendi. É interessante, Renato. Acho que é uma estratégia importante porque ele acaba ampliando... Gente, agora o vento chegou, tá? Ele acaba ampliando ainda mais esse entendimento, né? Que você está dando outro caminho para ele. Isso é importante. Eu só dava assim, professora, ia botar sempre na prova, porque era tipo mais fácil até para construir, quando montava a prova. Era tudo e aí, de que ano? 4ª série seria o 5º ano hoje em dia, né? Nossa, eles não esqueceram nunca mais, pode ter certeza disso. Quem estava com a mãozinha levantada?
Professora, só para avisar que algumas pessoas a luz já caiu, tá bom? Tá bom, meu amor. Obrigada, Thalita. Estou acabando já. E aí é isso. Tem umas propostas aqui de exercícios. A gente continua na semana que vem. Então, recapitulando, semana que vem, apresentação dos 3 primeiros grupos, né? Apresentação de P1. A semana que vem, tudo vai depender, né? Se os 3 grupos apresentarem antes do intervalo, depois do intervalo, eu já vou fazer introdução a um novo... vou apresentar vocês, só apresentar, né? Para construir nada. Um recurso novo. Mas vai depender muito, porque eu quero que vocês apresentem direitinho, com calma. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu vou deixar aqui uma aula pronta, conforme for. Eu gosto sempre de me organizar, não gosto de chegar aqui com vocês. Ai, meu Deus me livre, né? Já planejo as minhas aulas antes. E mesmo quando eu já trabalho essa disciplina, eu sempre mudo alguma coisa, pego meus slides, gosto de mudar os textos. E sou meio preocupada com esses detalhes. Acho que Parece até que foi aluna de Gabi. De Gabi. Olha, meu amor, não tive o prazer. Gabi é uma grande amiga, mas eu fui aluna de Mariné Rodrigues. Foi Mariné que me ensinou a didática. Nunca mais eu esqueço. Né, Aninha? Gabi é maravilhosa. Gabi é uma amigona que a faculdade me presenteou. A gente partilha muito, a gente trabalha junto. Principalmente quando são disciplinas relacionadas à pedagogia, né? Mas quem me ensinou didática mesmo, quem deu foi a Mariné Rodrigues. Olha, gente, por isso que eu digo, entra ano, sai ano, gravando elogio. Gente, ela tá muito bem, né, Aninha? Porque o tempo passa, ela tá do mesmo jeito. Meu Deus do céu. Eu estudei com ela. Eu acho que ela tá até mais bonita. Sim, verdade. Tá mais bonita. Aninha, eu nem te conto que eu achei uma foto daquela época. Misericórdia, eu não tô não, né? Professora, pode trazer na próxima aula, professora. Professora, não faça isso, professora. Misericórdia. Professora, dá para apresentar essa foto aí, por favor? Não tem vídeo dessas fotos. Não tem uma foto dessa foto. Vou falar baixinho, Aninha. Eu também tenho foto de Ana também. Só para... Naquela foto, Pamelina, eu estava muito bem. Aninha, não tem nada demais na foto. Era outra pessoa. Não tem nada demais na foto, fica tranquila, tá? Pode deixar que eu vou analisar primeiro, antes eu compartilho com você. Serei boa. Ana, aquela era a Ana Aparecida, né? Essa é a Ana Matias, não é isso? Isso aí, aquela lá é Ana Aparecida, nem existe mais. Meus amores, como prometido, são 9h30, até antes um pouquinho, né? Mas a gente emendou, a gente foi direto. Boa noite, fiquem com Deus, descansem. Hoje, o print da nossa aula, ele é dedicado a Karen Valdina, não esqueçam disso. Eu já fiz o print no início, mas eu estou amando ver os coraçõezinhos, vou até colocar aqui de novo. Porque... Oi? Acabou minha luz, tá tão breu aqui. Não, amor, tô. Boa. Carivaldina. Olha, Carivaldina, a foto hoje é para você, tá bom? Ari, qualquer coisa, estamos aqui, o que precisar, hein? Isso aí. Estamos aqui. Seu sorriso é lindo. Verdade, concordo. Deus... Animada, hein? Eu fico só lembrando de você com as histórias lá com a professora Ana Luísa, de vários bafafá aí, ó. Vamos. Sei lá, quero saber. Meus amores, tenham uma noite abençoada, tá bom? Fiquem com Deus. Boa noite.